Fala galera, beleza? Bom, eu relutei um pouquinho para fazer esse vídeo, vocês sabem, tem tempo que já estamos na quarentena, mas é que eu não levo muito jeito para isso, então peço a compreensão de vocês. Só para deixar registrado aqui no vídeo, essa é uma EBD para os jovens da Igreja Batista Missionária do Riachuelo. Só o que eu quero aqui é elucidar um pouco, trazer um pouco de luz e até paz um pouco ao coração desses jovens em relação a um tema que a gente tem tratado, pelo menos na última aula nós começamos, pretendo concluir hoje, que é o suicídio. A gente está tratando sobre o suicídio, né? É um tema difícil, um tema meio conturbado. No fim do ano passado falamos muito, foi falado muito na mídia sobre isso, e a gente queria trazer um pouco de luz a respeito do que a Bíblia fala sobre o suicídio, que a Bíblia traz como orientação a respeito do suicídio. E a pergunta principal que fica é: o suicida pode ir para o céu? Ele pode chegar a ser salvo? Essa é uma pergunta interessante. O suicida, a psicologia trata como alguém que está fugindo, alguém que está fugindo da dor, do sofrimento, da angústia, de algo que está além das suas possibilidades, algo que está além do que ela pode aguentar. É alguém que, não só alguém que tira a sua vida, mas é tratado também como aqueles que tentam, né, periodicamente, de tempos em tempos, ou planejam o suicídio. Também são tratados como suicidas. Do que eles estão fugindo, Antídio? De diversas coisas, da solidão, desespero, depressão, de fracassos na vida. Vocês me desculpem se eu não estiver olhando diretamente para vocês assim, eu estou com o computador aqui embaixo e eu vou repassando aqui, né? Como eu falei, não levo muito jeito, mas um pouquinho de paciência de vocês. Então, como eu estava falando, né? O suicida, ele está fugindo disso tudo. Muitas vezes ele também quer atrair atenção, quer manipular as coisas, os outros, as pessoas que estão ao redor dele, né? Eu tenho uma amiga que é psicóloga que ela estava me falando, existe um tipo de paciente chamado borderline. É o cara que está sempre ali na beira, né? Sempre no limite, como eles chamam, né? E o suicídio para eles é algo muito recorrente, muito normal aparecer em pacientes borderline como forma de manipulação. Para manipular, você não me dá atenção, você não fala comigo, você isso, você aquilo, se você não fizer isso eu vou me matar, eu não aguento mais. E aí usa isso como válvula de escape mesmo, como instrumento para manipular a vontade dos outros. Alguns até querem se juntar a entes queridos, a pessoas que já morreram, né? O que é complicado, é um erro, porque não há nenhuma garantia de que morrendo vai se juntar a um ente querido no pós-morte, né? Ou até para se punir ou evitar qualquer tipo de sofrimento que ele esteja passando, como eu já tinha falado. E tratar desse assunto na parte da teologia é complicado. E até mesmo eu vejo um pouco de falta de compaixão das pessoas ao lidar com esse assunto. Não é simples você chegar para alguém e dizer que o parente dela que se suicidou foi direto para o inferno. Isso não está ajudando nem a pessoa que morreu e nem a pessoa que está ficando. Pelo contrário, muitos desses pacientes são gente que está vindo de sistemas caóticos, sistemas familiares desestruturados. Muitos têm casos na família de tios, de avós. Geralmente são pessoas que já viram ou passaram por algum momento, por alguma situação de suicídio, principalmente dentro da família. Então não é simples a gente tratar esse assunto e é até um pouco de falta de compaixão a gente lidar desse assunto dessa maneira simplista. Morreu, foi para o inferno, né? O livro Aconselhamento Cristão Século XXI, Gary Collins, não sei se vai dar para ver, mas está ali em cima ele trata o suicídio como consequência dessa falta de habilidade do indivíduo de lidar com essas pressões do dia a dia. Um fruto desses transtornos emocionais. Então, a gente, de forma alguma, pode ser simplista nesse sentido.
Quando alguém morre de suicídio, na verdade ele não está morrendo de um tiro na cabeça, de uma corda que enrolou no pescoço, ou de dipirona que tomou a mais. Ele está morrendo de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, de solidão. Enfim, várias situações com que a pessoa não consegue lidar. Mas então, Etídio, peraí, então o que a Bíblia diz afinal sobre o suicídio? Vamos lá então. A Bíblia vai falar pra gente que o suicídio, sim, ele é um pecado. Sim, o suicídio é um pecado, ele é o pecado de homicídio. Você manipular a vida. Deus, ele diz que ele é o autor da vida. 1 Samuel 2,6. O Senhor mata e preserva a vida, ele faz descer a sepultura e dela faz regressar. Dela ele resgata. 1 Samuel 2,6. Dá uma olhada lá. É o 6º mandamento, não matarás. Então, sim, suicídio é um pecado. É um pecado. E um pecado terrível. Você manipular a vida, você tirar a própria vida, ou assistir alguém, no caso da eutanásia, você auxiliar alguém num suicídio, também é pecado. Ninguém além de Deus tem o poder de dar ou tirar a vida. Então, sim, podemos concluir que sim, suicídio é um pecado. Segundo lugar, a gente pode concluir através da palavra que sim, um cristão pode chegar a cometer o suicídio, chegar a tentar ou conseguir tirar a própria vida. Antídio, peraí. Não, um cristão de verdade, muitos falam, né? Não, se a pessoa se suicidou é porque ela nunca foi salva, nunca foi cristão de verdade. Ah, tá aí a prova, ela se suicidou, ela tirou a sua vida, cometeu um pecado, porque a gente tem a tendência a classificar os pecados dos mais importantes, os mais cruéis, mais terríveis, e eu não estou diminuindo aqui o grau do pecado do suicídio ou do homicídio, mas as pessoas tendem a classificar, dar classes de pecado, e isso não existe, a gente não encontra na Bíblia isso. Uma classificação diante de Deus de um pecado pior ou menos pior. O que a gente encontra é que pecado é pecado e ele gera morte, independente de qual seja. E sim, um cristão ele pode cometer o suicídio, ele pode chegar, infelizmente, ao não saber lidar com as pressões da vida, e isso não é falta de fé para a salvação. É sim, claro, talvez uma falta de fé na vida, uma falta de fé em Deus, de que Deus é maior do que os problemas, mas não fé para a salvação, que são coisas distintas. Desculpe, queridos. Eu não tenho estado muito bem, calma, não é coronavírus, mas é um pouquinho resfriada, a mudança de tempo, né? A gente está entrando agora, se eu não me engano, no outono, né? Então sempre fico meio assim. Então a gente tem exemplos de homens de Deus na Bíblia que cometeram pecados terríveis. Olha o caso de Davi. Davi, ele além de adulterar, além dele adulterar, ele ainda assassinou o esposo de Batseba. Foi um homicídio terrível e Natan vem com ele para confrontá-lo do seu pecado e de uma forma contundente, e ele ali ele reconhece. Essa é a diferença do crente para o não crente. A permanência, né, ou a falta do arrependimento, isso que caracteriza o descrente, é a falta de arrependimento. Mas então, o suicídio, será que ele é um pecado que leva diretamente para o inferno? Porque já vimos que sim, ele é um pecado e um cristão pode acabar cometendo ele. E aí? Depois que cometer, foi direto para o inferno? Para isso, a gente tem que analisar a nossa visão sobre salvação. Esse é o ponto importante. E a partir dessa parte aqui, eu tenho que dizer que eu compilei a maior parte disso daqui, ou pelo menos eram coisas que já estavam na minha mente, já eram formas de eu pensar, mas quando eu vi a didática do Iago Martins, 2 Dedos de Teologia, dá uma olhada no canal dele, é muito, muito legal, muito bacana. Quando eu vi a didática dele falando sobre esse assunto,
não tem para onde correr. Eu posso pegar e compilar isso daqui, pegar essa partezinha aqui dele, que vai ser bênção para o pessoal lá, para a galera jovem da IBMR. Então, só para dar aqui os créditos a ele, essa parte eu compilei do Iago Martins, 2 Dedos de Teologia. Dá uma olhada lá, ele explica com certeza muito melhor do que eu. Então, gente, a gente tem que olhar qual é a nossa visão de salvação. Existem 2 formas que a gente pode ver a salvação. Uma forma que a gente pode ver é se você acredita que a salvação vem das obras, dos seus méritos, daquilo que você faz de bom para conquistar a salvação. Que você é salvo porque você fez o bastante, fez o suficiente. Então o suicídio seria uma má obra terrível. Não seria uma boa obra, seria uma má obra muito ruim, e certamente a partir dessa visão ela te levaria sim diretamente para o inferno. Mas você também tem uma outra visão que você pode olhar. Se você acredita que você é salvo porque você teve tempo para se arrepender de todos os seus pecados, se no último momento da sua vida você se arrependeu de todos os seus pecados até aquele momento, então sim, provavelmente o suicídio é um pecado que te levaria diretamente para o inferno. Seria condenado porque você não teve tempo de se arrepender depois de cometê-lo. Há quem diga que, não, se o cara pulou do prédio até o chão, até morrer, ele teve tempo de se arrepender. Ou enfim, outras situações, né, que podem ter tido. É diferente de você dar um tiro na cabeça. Não, ali é rápido e ele não tem tempo de se arrepender. Ou então há quem diga ainda que não, Deus é tão misericordioso que daria ali 1/1000 de segundo para a pessoa se arrepender. Então, se você pensa nisso, se você tem essa visão de salvação, você, quando se suicida, você se apresenta diante de Deus com aquele pecado e por conta daquele pecado você seria condenado. Mas a gente pode ver que são visões muito erradas. Se você vai olhar principalmente os livros do Novo Testamento, os escritos de Paulo, você vê que são visões muito erradas a respeito da salvação. O que a gente vê na palavra a respeito da salvação é que ela é somente pela fé em Cristo Jesus, não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos. Podemos fazer obras terríveis na nossa vida e temos diversos testemunhos disso na igreja, e ainda assim encontrar salvação quando a gente crê em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus na cruz. Na cruz ele paga todo o débito de pecado, passado, presente e futuro. Então a gente vê que são visões muito erradas a respeito da salvação. Elas não refletem todo o conceito de salvação descrito no Novo Testamento. Você vê nos escritos de Paulo, nos evangelhos, elas não retratam com propriedade o que o Evangelho e a Palavra de Deus fala a respeito de salvação. Nós vemos na Palavra que a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus, somente pela fé no sacrifício de Jesus derramado na cruz do Calvário. Somente pela fé, não uma junção de fé e obras. Somos justificados pela fé somente. É o que nós vamos ler em Efésios 2, em Romanos 10. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, todo o débito que tínhamos de pecado, quando entregamos nossa vida para Cristo, é colocado diante de Jesus, é colocado em Jesus. Ele toma para si e recebe o castigo que era para nós. Ele toma o nosso lugar na cruz do Calvário. E quando cremos, recebemos a salvação em Cristo Jesus quando cremos. Não quando fazemos, não quando tomamos atitudes, qualquer que seja a atitude, mas quando você crê. É o que nós vemos na Palavra de Deus, no Novo Testamento sobretudo, que é por onde somos baseados, é onde é baseada a nossa fé. Somos crentes do Novo Testamento, da Nova Aliança.
E também não somos salvos, né? Seria a segunda visão. Não somos salvos porque nos arrependemos de cada pecadinho no último segundo. Nós já fomos perdoados de todos os pecados passados, presentes e futuros. Colossenses é que vai falar, se eu não me engano, no capítulo 3, que o escrito de dívida, a dívida que nós tínhamos, foi cravada na cruz do Calvário. Ele toma para si e paga o preço que nós tínhamos que pagar. Nós nos arrependemos e pedimos perdão porque os pecados que cometemos atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Por amor a Ele, para restaurar esse relacionamento, é que nós nos prostramos e confessamos os pecados para restaurar o relacionamento e para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. Mas não para conquistar a salvação com o arrependimento. Não fazemos isso para conquistar a salvação com o arrependimento. Nós não conquistamos a salvação, não há mérito em nós nenhum. Muito pelo contrário. Todo o mérito, todo mérito está em Jesus. Está em Jesus. Ele tomou sobre si a responsabilidade por nós. O Iago ele usa uma frase muito interessante e pertinente. É que nós não nos aproximamos de Deus e pedimos perdão para recebermos o perdão. Nós nos aproximamos diante de Deus porque já recebemos o perdão completo e absoluto e total através da obra da cruz. O problema na verdade, guarde bem isso. Nós não perdemos a salvação a cada pecado cometido. Senão a gente nunca estaria totalmente salvo. A gente nunca teria a certeza da salvação, nunca teria a possibilidade de ter a convicção de que não, eu realmente fui salvo pela obra de Jesus. Porque ficaria dependente de uma ação nossa, dependente de que nós, todos os dias, a cada segundo que pecássemos, nós nos prostrássemos diante de Deus. E se não fosse isso, a gente não conquistaria a salvação. Só que a salvação não é conquistada por nós. Ela já foi conquistada por Jesus na cruz. Nós nunca vamos ser suficientes em termos de santidade. Falando de santidade, nós nunca vamos ser suficientes. Nunca vamos fazer tudo para a glória de Deus. Nunca vamos dar toda a glória a Deus. Nunca vamos andar por fé diante de Deus como a gente deveria. Porque nós falamos muito sobre as coisas erradas que temos que nos arrepender. Mas e a falta de fazer as coisas certas? Porque a Bíblia também fala sobre isso. Aquele que pode fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Então, nós nunca seríamos suficientemente bons para conquistar a salvação, para obter a salvação. Nunca seríamos. Mas somente Cristo. E por isso Ele pôde pagar o nosso preço na cruz. Se a nossa salvação dependesse de verbalmente a gente falar e pedir perdão a Deus por cada erro cometido, nós nunca teríamos a condição de ser salvos no final das contas. Mas por já recebermos o perdão, somos salvos e perdoados e por isso continuamos nesse caminho de arrependimento, de humilhação diante de Deus, de pedirmos para que Deus mude o nosso caráter, nossa personalidade, mude nossa maneira de agir para sermos parecidos com Ele. Antes de mais, a Bíblia também fala sobre aquele pecado sem perdão, o único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso é uma discussão para outro dia, outra hora, mas tem 3 possibilidades, tem 3 brigas teológicas aí, cada um defende um ponto, uma área, né? E eles podem enxergar como sendo eu atribuir a Satanás uma obra de Deus, ou atribuir a Deus uma obra que é de Satanás, ou até mesmo a incredulidade. Aquele que não crê em Cristo Jesus, ele já está condenado. Então, tem uma visão que diz que isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Enfim, independente, nada disso passa nem perto do suicídio. Então, se a Bíblia não determina
que o suicídio é um pecado sem perdão, então sim, há perdão para o suicídio. O suicídio sim é um pecado perdoável. O crente em Jesus, que já encontrou o perdão na cruz, ele vai ser perdoado pelo pecado do suicídio. E a gente conclui dessa forma. Vamos concluir analisando o que a gente já discutiu, que o suicídio sim é um pecado terrível contra Deus, é brincar de Deus, tirar a sua própria vida ou assistir alguém, ajudar alguém no caso da eutanásia, né? De ajudar alguém a tirar a sua própria vida. Nunca vai ser a solução, é um pecado terrível, não é esse o caminho, mas Cristo é suficiente para perdoar, para trazer perdão para qualquer tipo de pecado, seja ele qual for, do grau que você queira dar a esse pecado. Cristo é sim suficiente. E somente nele, na verdade, nós encontramos o perdão de qualquer que seja o pecado. Então isso deixa pra gente um alerta. Podemos dizer assim que, em primeiro lugar, isso deixa um alerta. Porque é um pecado contra Deus, você está pecando contra Deus, brincando de Deus, e não vale a pena brincar de Deus. Não vale a pena brincar com o pecado, não vale a pena, nunca vai ser o caminho a seguir. Deus é que tem o controle da vida. Mas também essa conclusão deixa o consolo para aqueles que conhecem alguém, tem um familiar que se suicidou, conhece alguém que se suicidou, deixam de certa forma um consolo. Porque se essa pessoa tinha fé em Jesus, ela conhecia Cristo, era temente a Deus, independente da depressão, angústia, ansiedade que ela estivesse passando, que levou ela a cometer esse pecado, sim, ela pode ter encontrado caminho de perdão, de salvação ainda, mesmo tendo cometido esse pecado. O sangue de Jesus é suficiente para lavá-lo e purificá-lo. Dizer que suicídio é imperdoável não é o caminho. Isso é desde a era medieval, da Idade Média, né? Esse conceito foi mais elaborado, mais ajustado. Lá quando a Igreja Católica inventou também o purgatório, né? Então esse conceito foi bem difundido naquela época e perdura, infelizmente, até hoje, não só no meio católico, mas infelizmente no meio protestante, nas nossas igrejas até mesmo batistas. Então, dizer que o pecado do suicídio é um pecado imperdoável não é o caminho para que a gente impeça as pessoas de se suicidarem. Eu chegar para vocês e dizer, não transe com a sua namorada porque não tem perdão para esse tipo de pecado, é um pecado terrível que não vai ter perdão. Isso não vai impedir você de fazer isso. Não vai impedir, não é o caminho. O caminho não é o do legalismo. Isso é pura e simplesmente legalismo. É usar a lei, é a força do próprio braço para impedir que uma pessoa cometa um pecado, independente de qual seja ele. Deus nos dá meios para se livrar do pecado, diversos meios. Ele dá a solução, ele dá o escape, ele dá o caminho da santidade, e ele é esse caminho, né? Caminhar com Cristo é a solução, independente de qual seja a angústia, a ansiedade, independente de qual seja o problema, seja depressão, ou seja o que for, o pecado nunca vai ser o caminho. E muito menos tentar jogar as pessoas contra a parede, dizendo que elas não vão ter perdão se cometerem, independente de qual seja o pecado, seja o suicídio ou qualquer outro. Né? Cristo veio para nos lembrar da sua graça. A graça dele é suficiente. Então, eu concluo aqui dessa forma, com esses pontos. Sim, é um pecado terrível, mas sim, há salvação, há perdão para o suicídio, sim. Se a pessoa conhecia Cristo, se a pessoa entregou a sua vida a Jesus, ela tinha fé na salvação em Jesus, sim, ela pode ter encontrado perdão e salvação, mesmo tendo cometido um pecado como esse. E não, o pecado nunca vai ser a solução. Então, use esses caminhos, use essas passagens que eu fui citando aqui. Lembre a pessoa do amor e da graça de Deus,
Deus sempre nos dá o escape, Deus sempre nos dá o caminho diferente do que o caminho do pecado. O caminho do pecado nunca vai ser um caminho que vai trazer alívio, salvação, muito pelo contrário. É um caminho que gera morte. Seja para aqueles que vão, seja para aqueles que ficam, algo morre dentro daqueles que ficam também. Passar por essa situação é algo indescritível, muito doloroso. Eu conheço diversas pessoas que passaram por isso. Então, seja também um agente de consolação, um agente de trazer luz e graça para as pessoas. Amém? Nunca a lei, nunca a lei. Leve a graça. Amém, gente? Obrigado. Vou tentar fazer outros um pouco mais curtos, não no formato de ABD, mas de devocionais para ir alimentando a sua fé. Né? Vamos ver, como vocês viram, eu não levo muito jeito para isso, mas vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa desse sentido. E se ainda assim ficou alguma dúvida, ficou com uma pulguinha atrás da orelha, coloca lá no grupo a sua dúvida, a gente vai debatendo, conversando, discutindo. Como disse o Alexandre, vamos movimentar aquele grupo lá, né? E é isso. Valeu, galera. Obrigado, fica com Deus e fica em casa. Valeu!